Olá, tudo bem com você? Nós estamos começando aqui mais um dos nossos cultos da Primeira Igreja de Cascadura, no Rio, e espero que você seja muito abençoado por tudo que você vai ouvir e ver aqui nesse momento. Não sei se você está assistindo esse culto à noite ou de dia, mas seja como for, que Deus esteja acompanhando você e falando muito ao seu coração. Eu quero ler com você agora alguns versículos do Salmo 91, que nos lembram de como Deus cuida de nós, do cuidado que Ele tem, da segurança que nós podemos ter nele, porque Ele é o nosso refúgio. Vamos ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à direita, você não será atingido. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Como diz aqui nesse último versículo que nós lemos, os anjos do Senhor nos sustentam, para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. É a segurança que nós podemos ter nele. Em todo tempo, ele cuida de nós e envia seus anjos para nos protegerem. E é isso que nós vamos cantar agora. Deus cuida de mim. Com certeza você conhece essa música e vai poder cantar com a gente. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de de mim. Deus cuida de mim. Dá pra cantar? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois eu sei. Deus cuida de mim. Comigo, vai. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, Deus vai abrir outra porta. Outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Você conhece aquele versículo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Essa realmente é a realidade de nós que confiamos em Deus. E a música que nós vamos cantar agora fala sobre isso. Tem um pedaço dela que diz assim: teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante, vou seguir os passos de Jesus. É seguindo os passos de Jesus que nós aprendemos a confiar, a ter mais fé nele, a ter mais certeza de que ele está nos ouvindo e vai nos atender. Vamos cantar então? Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os teus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, descansar nos braços de Jesus. Queridos irmãos,
saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 23 de julho. Mês de férias para muita gente, para o colégio, escolas, professores. Aqui em casa a Rosana está descansando. Vocês puderam ver aí a Rose, né, matar a saudade da Rose. Gesimar você não vê, mas ele que faz essas coisinhas também aí nos bastidores. Estamos aguardando um convite para irmos a Unamar. Será que vai rolar? Até rimou, né? Coisa boa. Vocês leram o Salmo 91, parte deles. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Querido, fique em paz. Que coisa boa. Quando nós entendemos a cada dia pela fé o princípio ou o atributo de Deus, que é a soberania, por mais que várias situações aconteçam, por mais que o sol esteja muito quente, quando a gente chega na sombra do Onipotente, a gente descansa nele. Ele garante aqui que os anjos do Senhor estarão ao nosso redor a nos guardar e proteger. Você pode louvar ao Senhor também cantando Deus cuidará de mim, Deus cuida de mim sempre e cuidou de você nesse dia. Não sei como é que foi, eu sempre pontuo algumas situações, eu não sei como você viveu e nem eu sei como eu estou vivendo essa quarta-feira, até porque a gente está gravando antes. Os mistérios que a gente vive. Eu só sei que nesse momento que eu estou gravando, estou aqui pela graça do Senhor, porque Deus cuida de mim, porque o Senhor está ao meu lado. Vocês cantaram um louvor que há muito tempo eu não ouvia, valeu Rose, e que os louvores sempre ajudaram a gente nas fases da nossa vida, e a Cassiane sempre foi um instrumento de Deus para isso, passando pelos ciclos, né, da sua caminhada. Ela era ainda menina aqui, e esse louvor, vou seguir, né? Quando ele diz assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se os espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Esse louvor me abençoou muito, há uns 20 e poucos anos, quando às vezes vem situações, queridos, que se você não for convertido em Cristo Jesus, se Jesus não estiver na sua vida, você não suporta. Se você não entender o chamado, o propósito de Deus, você não consegue caminhar. E aí é o entendimento de que, como ele diz assim, o crente até mesmo chorando ele canta, porque se chorar, chora aos pés do Senhor. E aí tem uma parte aqui, né, tipo uma marcha, né? Quando o crente, né, está firme nos pés do Senhor, ele passa por prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Queridos, irmãos e amigos, mantenham-se firmes. E se o dia de hoje foi pesado e você ainda não parou para orar, dá uma paradinha aí. Ora ao Senhor. Agradece. Porque você está ouvindo a minha voz, você está vendo a minha imagem, que você conhece a palavra. E a gente vai terminar nossa série de 3 mensagens, baseada aqui nesse livro, do pastor Timothy Kelly, que fala sobre ego, sobre o nosso eu, o que Jesus veio fazer com ele, como ele é transformado, como ele é libertado pelo poder de Jesus, com a presença do Espírito Santo. E aqui nós lemos, né, a base do livro, desse livreto aqui do pastor Tim Keller, o que o apóstolo Paulo escreve então à igreja de Corinto. Se você está assistindo só essa mensagem, quiser retroceder as outras 2 para você entender a progressividade do texto, Corinto naquela luta de vaidade, de ego, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, aquelas divisões, aquelas facções, para vocês verem que não é novo, irmãos. É o ser humano sempre querendo puxar a sardinha para o seu lado e fazendo esse tipo de prática, que para mim é uma os grandes males das nossas comunidades de fé. Esse tipo de pessoas que são religiosas, não experimentaram a libertação do seu ego, a libertação do seu eu em Jesus e vivem dentro da comunidade de fé, fazendo da religião uma forma de aprisionar as pessoas. E começando pelos púlpitos, das quais eu critico muito, de falsos pastores que tem por aí, falsos líderes, falsos mestres, que se aproveitam da fragilidade das pessoas, da ignorância bíblica das pessoas. E por isso sempre a gente está incentivando você a ler a palavra do Senhor, a estudar em todo o tempo. Então hoje
né, lembrando o texto que ele leu lá atrás, portanto ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Ele está falando daquilo que está aqui, daquilo que nós vamos viver. E no finalzinho que é o capítulo 4, ali, versículo 7, desse bloco, ele diz assim, pois quem te faz diferente dos demais? Né? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas? Como se não tivesse recebido. Quantas pessoas nós conhecemos, e talvez você já fez isso, eu com certeza em algum momento da minha história, e como aquela criança, quando a gente era pequeno, a gente recebia o presente dos nossos pais, de um tio, de um avô, normalmente era no final do ano, né, vários presentinhos, e você ia lá, né, tirar onda com o outro porque você recebeu um presente melhor. É mais ou menos isso que acontece, que acontecia há 2000 anos aqui. A gente está falando de uma igreja menina que estava nascendo. Mas esses textos são atemporais. Esses textos inspirados pelo Espírito Santo e na instrumentalidade do apóstolo Paulo, um homem de Deus, pecador como eu e você, mas no decorrer da sua maturidade, do aperfeiçoamento de Cristo Jesus na vida dele, ele nos deixou esses escritos para que nós pudéssemos viver, queridos, livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá João capítulo 8, acho que é versículo 34. Uma vez que Jesus vem em nós, ele nos converte, ele nos salva, ele nos regenera, ele nos lava, ele nos purifica. O nosso eu, a nossa identidade, ela passa a ser transformada. Por isso que a gente usa esse slogan, Jesus transforma. A grande questão é se as pessoas realmente que usam as camisetas que estão dentro das nossas igrejas foram transformadas por Jesus e vivem nisso. Nesse livreto, então, Tim Keller está falando o seguinte, desse nosso ego, desse nosso eu, que precisa ser libertado, desse ego que precisa ser transformado. E hoje, então, aí a gente trabalhou, né, do ego que é vazio, né, dolorido, atarefado, frágil, porque você está sempre querendo provar para os outros que você é alguma coisa, que você é bom. Ele dá o exemplo aqui de Madonna, que é um exemplo secular, mas que vive escravizada de sempre estar fazendo algo novo para ter a aprovação das pessoas. Isso é um caminhar sem fim, é enxugar gelo, como a gente costuma dizer. E Jesus não veio para isso, irmãos. E no dia de hoje, então, depois de você ler esse texto do Salmo 91, depois de cantar e ouvir esses louvores sobre como Deus cuida de nós, eu espero que você que está me ouvindo, e você que é minha ovelha, que está lá na paróquia da PIB de Cascadura, você que é amigo de outra comunidade de fé, não permita que a religiosidade, que pessoas te escravizem, e nem você se auto-escravize. É o que a gente está trabalhando aqui, a libertação do ego que Jesus veio trazer. Jesus não veio destruir a nossa identidade, a nossa imagem, pelo contrário, ele veio nos fazer perfeitos nele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, está lá. Nós temos uma dignidade, o pecado mancha isso. Jesus vem então para nos salvar de nós mesmos, primeiramente, desta carne que habita em mim, miserável homem que sou, o apóstolo Paulo diz. Então, no dia de hoje, a gente vai como alcançar uma visão transformada do eu. E aí, a pergunta que o autor faz aqui, como é que Paulo alcançou isso? Primeiro, a gente já leu o texto algumas vezes, não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso de mim. Então, o contexto era aquela divisão, então ele está respondendo, olha, capítulo 3, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Ou seja, não adianta nada um plantar, não adianta nada o outro regar, se não houver o crescimento. Talvez eu e você já vivemos isso. Eu já vivi, né, de plantar alguma flor, né, uma planta, ou lá no sítio, ou em casas que eu já tive, até mesmo aqui no apartamento, quando a gente tinha aqueles vasos assim, você talvez já tenha feito isso. Você vai lá, compra a semente, pega uma muda, vai lá no horto, você planta, rega, de repente ela não gerou. Mas você não tem autoridade para isso. Então o apóstolo Paulo estava falando que ele estava pouco preocupado com o que eles pensavam acerca dele, e assim como ele falava de Apolo. O apóstolo Paulo não competia com ninguém.
E eu creio que aqueles que estavam ali à volta, porque eram líderes maduros, também não. Então, como ele já começa aqui, estou preocupado nem com o que eu penso de mim mesmo. Porque quando nós, irmãos, começamos a fazer cobranças exageradas de nós mesmos, baseado numa religiosidade que Jesus não trouxe, já era. E a gente vai desenvolver isso aqui no decorrer da nossa reflexão. Então, em outras palavras, Paulo não dependia do veredicto de ninguém, de outras pessoas, nem do seu próprio, né? De se olhar no espelho, de se achar o máximo, dizendo que ele tem que ser melhor no dia de hoje. Ele vai dizer o seguinte: embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso fico me justificando ou dizendo que eu sou inocente. Ou seja, o fato de a minha consciência estar limpa, isso não me torna inocente. Até porque, irmãos, nós não somos inocentes. Em pecado gerou a minha mãe, diz o apóstolo Paulo, nós somos gerados em pecado. Esse pecado aqui é no sentido do pecado original, que ninguém escapa. Não é no sentido do pecado de que a pessoa é fruto de um adultério, como se via no passado, né? Fruto de uma relação. Por mais que pessoas possam ter relações sexuais fora do casamento, isso é pecado, a gente sabe disso. A criança que nasce, ela nasce em pecado como todos os outros. Não nasce mais em pecado porque ele é o filho bastardo, lembra disso? Como crianças foram humilhadas, alguns até hoje, né? Porque foram frutos de uma ação pecaminosa, mas o pecado já habita em nós. Então a inocência que nós temos é durante um período da nossa consciência infantil, e depois nós vamos buscando e entendendo aquilo que somos. Então, o que ele está dizendo, que para a gente conseguir entender e alcançar essa liberdade, nós não precisamos depender do veredicto dos outros, porque já existe um veredicto definitivo que diz que nós somos importantes e valiosos para Jesus. Então a cruz do Calvário é o grande símbolo que nós temos deste amor. Jesus na terra caminhou para salvar, e a cruz foi o trono de Cristo. E esse trono ninguém quer. Tem muita gente por aí que quer o trono de Jesus, que gosta de falar muita coisa, mentir e manipular. E aí, diante do não entendimento, nós ficamos buscando todos os dias a aprovação das pessoas. Vivemos todo dia sob julgamento, né? Sobre é acima, sob é abaixo. Talvez você tenha vivido o dia de hoje vivendo sob julgamento porque você quer agradar fulano, você quer agradar Beltrano, você quer agradar o seu chefe porque você quer uma melhoria de salário, uma nova função, às vezes dentro do casamento, filho, pai, dentro da igreja. A gente precisa tomar cuidado porque a gente vai perdendo o sentido do que significa, e vivemos como se estivéssemos num tribunal, estivéssemos sendo julgados. E o apóstolo Paulo vai viver isso. O apóstolo Paulo vai ser levado para tribunal. O apóstolo Paulo vai defender a fé em Cristo Jesus e vai aproveitar e pregar o evangelho ali para aqueles que estavam lá, e lá no final, mais para o final do livro de Atos, você vê isso. O apóstolo Paulo é condenado pelos homens. Por isso que a partir daquilo que ele ia vivenciando, ele vai escrevendo as experiências. Eu e você chegamos no dia de hoje, se você é um homem de Deus experimentado, uma mulher experimentada, é fruto daquilo que nós vamos vivendo. E vivemos na luta para não sermos aprisionados pela religião, que nós mesmos criamos muitas vezes. Então, quando nós olhamos para o texto, e ele vai usar isso como uma metáfora, ele usa, então, a gente já falou isso lá atrás sobre a questão de autoestima. Estima significa valor, auto significa autonomia. Meu alto valor, irmão, se liberta disso. Isso são termos fora da palavra do Senhor, que é fruto da influência da psicologia, da psicanálise, que tem coisas boas, irmãos. A minha crítica é quando foge ao amparo da palavra. Ou a gente coloca tudo debaixo da palavra de Deus ou não coloca nada. Então o nosso valor está em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra está disponível para todos nós.
Quando nós olhamos para aquilo que cantamos, que Deus cuida de nós, Ele é a nossa estima, e olhamos para a cruz do Calvário. Todas as vezes que você ficar com problema de autoestima, ou se a sua autoestima estiver baixa, ou se a sua autoestima estiver alta, a gente trabalhou isso lá. E as pessoas fazem um monte de coisas loucas porque ela está inflada com o seu ego. E a gente vê o narcisismo na sociedade, igrejas, coisas estranhas, irmãos. Eu ando assustado com coisas que estão acontecendo nos últimos anos na igreja evangélica e até mesmo na igreja batista, em nossos arraiais. São 55 anos dentro da igreja, 30 anos no ministério pastoral. Eu tenho ficado assustado com algumas coisas que eu leio, algumas coisas que eu vejo nas redes sociais, pregações, ensinos, livros. Não é fácil. Ou a baixa autoestima. Aquele discurso da vitimização, tá cheio de gente aí doente, vivendo situações que não deveria viver. O que a Bíblia nos diz, e nessa proposição de Tim Keller, é que se a gente viver nessa prisão, vamos voltar ao tribunal todos os dias e perdendo a nossa identidade em Cristo Jesus. Quando a gente pensa, irmãos, num tribunal, e eu vivi essa experiência alguns meses atrás, indo a um tribunal defender a PIB de Cascadura, já que eu sou o pastor e o presidente, então juridicamente eu respondo lá. Por isso, né, vocês têm acompanhado 12 fariseus falsos que tinham lá na igreja, hoje processam a igreja porque eles achavam que a igreja era deles, os cargos eram deles, e enfim, a gente tem vivido isso. Então, dentro desse ambiente de tribunal tem a acusação e a defesa. Tudo que você fala pode servir para te acusar ou pode te defender, como agora eu estou falando aqui, né? As pessoas me ouvem, hoje nós gravamos muita coisa como ferramenta de evangelização, então se eu falar contra o homossexualismo aqui, se de repente tiver um homossexual assistindo e ele não gostar, eu posso ser processado. Se eu falar aqui contra questões políticas, dependendo da ideologia de quem ouve, vai querer te processar. Então a gente vive esse ambiente. Então quando eu fui no tribunal, eu estava lá simplesmente defendendo a verdade daquilo que a Igreja de Cristo vive. E pouco preocupado, e eu digo isso com muita tranquilidade, para levar a juíza, induzi-la a um erro, a tomar decisão errada. Até porque existe um justo juiz, e ele controla todos esses juízes. Deus é a justiça encarnada, o Senhor é nossa justiça. É o tema do ano da PIB de Cascadura. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E isso é fruto de um ego libertado. Então o apóstolo Paulo sabia o que era o tribunal, e eu estou dando esse exemplo para vocês, porque eu não tinha essa experiência. Você está no tribunal e as pessoas estão te medindo. E o advogado de acusação lá, ele quer te provocar para você criar provas, elementos, para poder te punir, para poder ganhar dinheiro às tuas custas. E essas pessoas querem ganhar dinheiro às custas da igreja de Jesus. É impressionante. Isso é fruto de quê? De pessoas que não foram libertadas no seu ego. Estão aprisionadas pelo discurso religioso. Então, o que o Evangelho nos ensina, e Paulo descobre esse segredo de que o julgamento dele já foi encerrado. Aleluia por isso. Esse julgamento foi encerrado lá na cruz do Calvário. Mas parece que muitas vezes nós vemos pessoas trazendo à volta coisas que não deveriam trazer. Então, irmãos, o processo foi concluído. E o veredicto foi anunciado. Nós fomos libertados em Cristo Jesus. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por que você está aprisionado por coisas ainda? Por que você está deixando que sentimentos te aprisionem? Dores te aprisionem? Ou você acha que vai fazer determinadas coisas para ganhar a salvação? Ninguém ganha a salvação. A salvação é um ato soberano de Deus. Ele salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E talvez você esteja assistindo esse culto e ainda não é salvo, e talvez o Senhor vá salvar você agora. O Espírito Santo vai tocar em você de forma diferente agora. E se você anda com Jesus, Jesus fez isso. E não era porque você era bonzinho, não existe bonzinhos, é porque nós somos maus, nós estávamos condenados com o pecado. E o Senhor Jesus veio, então, nos libertar. Aí ele diz assim, como isso aconteceu?
a pergunta aqui do autor, né? Ele sabe que ninguém pode justificá-lo. Jesus, Deus é o justo juiz. Então só ele poderia dar o veredicto. Veredicto. Mas ninguém. Veredicto vem de verdade. Justificar. Então para de querer ficar se justificando para as pessoas que não têm poder nenhum para te abençoar, ou para te ajudar, ou te fazer mais santo. Viva de forma autêntica, de forma original, de forma verdadeira, de forma transparente. Mas não é no sentido pejorativo. É a autenticidade de Jesus na sua vida. Viva o evangelho daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Não viva pela fé dos outros. Não viva pela minha fé. E nem eu vou viver pela sua. A gente vai... o nosso testemunho, sem dúvida, abençoa, influencia, encoraja. Mas nós não podemos perder isso de vista. E aí, quando nós olhamos para o texto, e ele vai dizer aqui, então o que ele afirma? Ele afirma que é o Senhor quem julga. Então, e o texto diz lá, depois você volta lá em 1 Coríntios capítulo 3, que ele é quem julga na hora certa, ele é quem tem as informações. Quantas testemunhas mentem nos tribunais, irmãos? Eu vi isso. As pessoas mentem deliberadamente, elas não têm temor a nada, porque não conhecem Deus. Quantas notícias a gente vê? Políticos, estamos vivendo aí essa mentirada toda de brigas de ego, já reparou isso? Né? É o presidente dos Estados Unidos, é o presidente da Rússia, no Brasil é uma luta por egos de pessoas que ficam achando que são melhores que os outros, querem a sua marca, suas ideologias, até igrejas mesmo. Então, quando nós olhamos para cá e o apóstolo Paulo nos ensina, é Deus quem julga, o que importa é a opinião de Deus, mais ninguém. É Ele que nos vê. É Ele quem conhece o nosso coração antes da fundação do mundo. Ah, que coisa boa, irmão. Se liberta, querido. Liberta o teu ego, liberta o teu eu. Aí ele vai dizer assim, ele diz aqui, né? Você já notou que é somente no Evangelho de Jesus Cristo que o veredicto é dado antes de desempenharmos as nossas ações? Então o que ele está dizendo assim? Nós somos julgados pelas nossas ações. Só que antes de que fizéssemos qualquer coisa, o Senhor já nos fez justos pela graça. Não tenha nada que eu e você possamos fazer. E quando nós lemos os textos que antes da fundação do mundo o Senhor nos elegeu, nos escolheu em Cristo Jesus e preparou boas obras para que nós andássemos nela. Aleluia por isso. E até esse momento, irmãos, qualquer coisa, qualquer lastro de vida que eu tenha, que possa ser útil, digno, é fruto desse veredicto, de ser salvo por Jesus. As boas obras que eu possa ter feito e você fez até agora é fruto da ação do Senhor na minha vida, porque Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Aleluia por isso, se alegre. Que essa palavra encoraje você, mas ao mesmo tempo te exorte a viver o Evangelho de Jesus. E aqui Tim Keller traz a nossa memória aqui, dizendo o seguinte: antes de fazermos qualquer coisa, ele fala assim, o ateu, na sua autoimagem, acha que é uma pessoa correta e ele vai merecer benefícios, não é? Ele vai dizer assim, o budista também, dentro do ambiente que ele entende, diante do seu bom desempenho, ele vai viver momentos. Se você for por espiritismo, as pessoas vão se desempenhar, fazer boas obras para elas se reencarnarem num tempo feliz. Você vai para o islamismo, a mesma coisa, um tribunal sempre você tem que fazer. Você vai para o catolicismo, irmãos, são penitências que você tem que pagar. Irmãos, o veredicto de Jesus determina o desempenho da nossa liberdade nele. Mas onde nós encontramos isso? Lógico, na palavra de Deus sempre. Tim Keller vai citar um versículo aqui, um momento interessante. Quando Jesus, ele está fazendo o quê? Ele vai se batizar. Ele vai cumprir toda a justiça. Lembre-se que Jesus não precisava se batizar, mas ele cumpriu a justiça. Ele cumpriu a missão. Estava às margens do Jordão. João Batista lá
foi batizá-lo. Naquele momento a gente vê a manifestação da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Filho na água, batizando, cumprindo a justiça, o Espírito Santo na forma de pomba, para entender o significado e a voz de Deus. O que Deus fala? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Louvado seja. Isso aconteceu conosco quando nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma palavra que Deus disse para Jesus, o Filho dele, diz para nós, diz para você agora. Deus está dizendo para você agora, receba isso. Você é meu Filho amado, em quem me comprazo. Você é minha filha amada, em quem me comprazo. Porque Ele nos salvou. Então não tem tribunal nenhum. Não tem julgamento das pessoas, porque o amor de Deus é puro. Então não fique querendo migalhas das pessoas, não fique querendo mendigar coisas das pessoas, criando uma coisa que você não é. Jesus sabe que você é, e se Ele te salvou, Ele está colocando a vida dele em nós. É o nosso eu libertado, é o nosso eu cristianizado, no bom sentido da palavra. Paulo então vai dizer em Romanos 8:1 que, portanto, agora já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que ele escreve isso? Porque ele já tinha vivido a questão do tribunal. E ele sabe, e ele era um homem muito culto, ele era um homem do Sinédrio. Ele sabe como é que Jesus foi julgado, e de forma corrupta. E nós precisamos entender que no momento que Jesus foi para a cruz, tudo que Jesus fez foi imputado a nós. Imputado significa atribuído, foi dado a nós. As ações perfeitas de Jesus. Nós fomos adotados, e o apóstolo Paulo vai desenvolver esse princípio da adoção, que era algo que já acontecia naquela época e hoje também. Eu acho maravilhoso pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus. Desculpa que eu estou gripado. Homens e mulheres de Deus, e outros que nem são cristãos, que adotam crianças, que pegam adolescentes e dão um amor para aquela pessoa, para aquela criança que não tem o seu sangue, que você não vê as feições da genética, mas é alguém que precisa de socorro. Nós precisamos de socorro e o Senhor nos salvou. Então, receba isso no seu coração. Aí esse veredicto foi anunciado, e é na base desse veredicto de Jesus, de Deus, esse é meu filho amado. Mas o que acontece, irmãos? Nós temos o inimigo de nossas almas, Satanás. Ele está sempre tentando semear dúvida. Não é isso que ele faz lá no deserto? Se tu és o filho de Deus, transforma o pão. Se tu és o filho de Deus, pula daqui. Se tu és filho de Deus, eu vou te dar tudo. Me adora aqui. Estão sempre colocando, se você é pastor de verdade, você tem que fazer aquilo. Se você é uma mulher de Deus, tem que fazer aquilo. Aí ficam criando um cabedal de coisas. Jesus sabe quem eu sou. Jesus sabe quem você é. E se você é de Jesus, nós andamos na verdade, na transparência. Nós não manipulamos coisas, nós não trabalhamos para destruir ninguém. E lembre-se que o ego aprisionado faz isso. Então, quando nós entendemos isso, a gente não fica fazendo coisas para melhorar o nosso currículo. Cuidado com isso. Fazer média com as pessoas, que a gente costuma dizer, deixa eu ficar bem na fita com fulano. Aí você vai lá fazer pelo motivo errado, para manipular. Nós que somos de Jesus, nós fazemos as coisas por alegria. É para servir no reino de Deus, na igreja. Por isso que a igreja é dividida por dons. Por isso que a PIB de Cascadura é dirigida por dons espirituais. Não por cargos, por isso, por aquilo, como muitas pessoas gostam de fazer. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por que você faz as coisas? Para abençoar o necessitado ou para você ficar bem na fita com Jesus? Por que você é fiel nos dízimos, nas ofertas? É para ficar bem com Jesus ou porque você sabe que os recursos são de Deus e eles são para abençoar pessoas e salvar vidas? Não esqueça disso, mas nós temos muitas vezes em nossas comunidades de fé pessoas que fazem as coisas para manipular. Ela não é serva, ela é prestativa, já falei isso para vocês. Ela está sempre ali solícita, ajuda aqui, ajuda a colar, vai no ministério, mas ela quer manipular as pessoas, ela quer ser popular dentro da igreja. Se liga, fica atento a esse tipo de gente.
E eu espero que você não seja. Se você faz as coisas com motivação errada, não tem fruto espiritual nenhum. Então, nós precisamos entender que nós não precisamos preencher o vazio ou ajudar Jesus em alguma coisa. Nós não precisamos de distintivos e breveis ou nos autopremiar para mostrar para as pessoas que nós estamos seguros em Jesus, somos pessoas corretas, religiosas, somos decentes. Se você vive isso, não vai adiantar nada, você vai ficar prisioneiro ao seu ego. Jesus, olha para a vida de Jesus, irmãos. Jesus, ele nunca se preocupou com o que as pessoas falavam. Jesus vivia da forma como tinha que viver porque ele era Deus. E quando nós vivemos da perspectiva de Deus, nós não compactuamos com a mentira, nós não compactuamos com a injustiça, nós não compactuamos com nada para prejudicar ninguém. Mas o ambiente religioso faz isso. Então, quando nós pensamos, irmãos, no nosso desempenho, de como nós fazemos coisas na igreja, muitas de nossas igrejas estão doentes. E a PIB de Cascadura estava doente alguns anos atrás por fruto de criar um ambiente, uma agenda religiosa que pesa, que as pessoas se acham alguma coisa. Tinha tinha pessoas lá que tinham 5, 6 cargos, porque se achavam semideuses. A gente não é nada. Usa o seu dom que você recebeu para servir a Jesus e as pessoas. Não viva para ficar querendo agradar as pessoas. Viva para agradar a Deus. Agradando a Jesus, você agrada as pessoas que andam com Jesus. E quando você vive na verdade, você desagrada as pessoas que vivem na mentira. Quando você vive na luz, você vai ter problema com aqueles que vivem nas trevas. E talvez você esteja vivendo isso. A palavra do teu pastor é o seguinte: não se curve para esse tipo de gente. Jesus já nos libertou. Jesus sabe de tudo. Só que o tempo da vitória nem sempre é o tempo que é o nosso tempo. Esse que é o problema. É isso que gera ansiedade nas pessoas. As pessoas estão querendo as coisas muito mais rápidas do que deveria. Cuidado com isso. Então, por causa de várias situações de não entendimento, nós ficamos em situações difíceis. Então, o que importa é o veredicto do Deus Supremo. Aquele que é o dono da sombra. Descansa na sombra. Talvez você está precisando disso. Porque se você deixar para o que está acontecendo aí fora, você vai ser diagnosticado, você vai ter um laudo, você vai ter um transtorno, vão te enfiar remédio à torta direito. É o que a gente está vendo aí. O ramo que mais cresce no Brasil é o ramo de farmácias e drogarias. Então, fique ligado. Viva as lutas. Não deixe que alguém te rotule com alguma coisa. É o que a gente tem visto. A pessoa às vezes está trabalhando demais, está estafado, tem algumas lutas, aí daqui a pouco, não sei o que, vai no médico, você está com síndrome de burnout. Aí já está diagnosticada com remédio, pega licença, que seja. Às vezes tem uma pessoa que está vivendo um luto mais longo, um luto mais curto, está desanimada, está entristecida, e você já está deprimida, você já é um deprimido, já está com depressão. Tem aqui 3 gotinhas de Rivotril, vai te ajudar. Tem pessoas que por qualquer coisa não quer viver mais a luta do dia a dia. Às vezes temos momentos de angústia, temos dores. Não sejamos pessoas que por qualquer coisa estão fugindo da dor ou da responsabilidade. Até porque, irmão, já pensou se Jesus tivesse fugido? Ou quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, de todos os profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, quando você vai nesse mesmo livro, e se você quiser parar agora, para aí, e vai ler 1 Coríntios 13, aquele poema, aquela poesia linda do apóstolo Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor. Então você vai tirar, eu já fiz essa dinâmica com vocês, tira o nome amor e bota o nome Jesus. Então, tudo é Jesus. A nossa motivação é Jesus. Se a motivação é outra, se você fez alguma coisa na igreja para eu ver como pastor, deixa eu fazer isso aqui para o pastor me ver, deu errado. Então tudo é Jesus. Quando nós estamos na casa de Deus no culto, só tem uma plateia, que é Cristo. Ele é aquele que é digno de toda honra e todo louvor, não é ninguém.
Então eu não vou na igreja por causa do coral poderoso que a gente tem na igreja. Eu não vou à igreja porque eu quero ouvir o pastor fulano de tal, ou porque o culto foi bom, porque cantou o hino que mamãe gostava. Ah, não, o pastor pregou 30 minutos só, não pregou 45 minutos. Ah, porque aquele irmão cantou o hino. A gente fica sempre achando que o culto é pra gente. Você sabe disso. Aí não tem... tudo perdeu o sentido. Diante do que o ego significa e o que Jesus veio fazer com ele, eu e você precisamos pensar de como estamos vivendo a nossa vida. Jesus foi julgado em nosso lugar, para que nós não fôssemos julgados mais. Jesus sofreu várias situações, e a gente sabe disso. Foi para um tribunal corrupto de religiosos. Nunca esqueça, quem matou Jesus foram os políticos e os religiosos, beleza? Eles eram de direita, de esquerda, eles eram conservadores, eles eram progressistas, liberais. Já falei sobre isso em outro sermão. Tem um monte de crente bobo aí, com linguajar não bíblico, entrando nessas ideologias que estão fora do padrão da palavra do Senhor, e a gente está no reino, a gente não vive em democracia não. E só tem um rei. E a gente tem uma constituição que são as Sagradas Escrituras. Ou a gente vive pela palavra do Senhor, não vive por nada. Tem gente que não vive na palavra e gosta de se esconder atrás de estatuto. A gente cria os estatutos na nossa igreja porque as pessoas não são confiáveis, as pessoas não têm palavra e vivem as suas vidas lá aqui nos seus direitos. A gente tem o direito de ir para o inferno, o único lugar que a gente merece. E se não vamos para lá é única e exclusivamente por causa de Jesus. Jesus então é levado como ovelha para o matadouro, golpeado, espancado, cuspido, ele é morto, crucificado, ele encarou tudo isso, irmãos. Ele é a única pessoa que se importa para nós. Olha quanto Jesus te ama. Olha quanto Jesus me ama. O que você tem feito com esse amor? Tem guardado só para você e não tem pregado para as pessoas, não tem testemunhado? Que testemunha é você? Você é uma testemunha religiosa? A principal estratégia de evangelização, e eu trabalho com isso há muitos anos, vocês sabem disso, a estratégia é o que Cristo fez na minha vida. Cristo transformou o meu ego, transformou o meu eu, me libertou do meu egoísmo, do meu narcisismo, da minha arrogância, das minhas mentiras, dos meus personagens. Então, caminhando para o final da nossa reflexão e dessa série, o autor faz uma pergunta assim: como poderemos nos preocupar se formos desprezados? Como ficar infelizes se formos rejeitados? Por que dar tanta atenção à imagem refletida no espelho? Irmãos, nós vamos ser sempre desprezados, rejeitados, alguém vai sempre querer destruir a nossa imagem, mas nós somos amados pelo Senhor. Aleluia! Eu e você sentimos esse amor todos os dias quando a gente levanta de manhã, quando nós sabemos e trazemos à memória que Jesus... Mas algumas pessoas não entendem a diferença entre a identidade cristã e os outros tipos de identidade. Então, irmãos, não é só frequentar uma igreja, bater cartão todo domingo de manhã ou à noite ou na quarta-feira, ou simplesmente assistir os cultos online, que são muito bons, diga de passagem. É viver o evangelho. E essa vivência é entre você e o Senhor. É o nosso relacionamento íntimo com Deus. E se você ainda não orou hoje, não separou um momento, ou para agora, ou quando terminar o culto, vai para o seu canto, para o seu quarto, ajoelha e agradeça o Senhor pela salvação e peça ao Senhor para continuar te libertando. Então, frequentar uma igreja, né, que a gente chama, não significa ser igreja. É outra história. São esses frutos. Então, quando nós entendemos a transformação do ego, nós somos retirados desse tribunal. Agora, você talvez seja um novo na fé, busque ao Senhor, indague, pergunte, tire as dúvidas. Por que Jesus teve que morrer? Para mostrar que o pecado mata. Por que Jesus ressuscitou? Porque o maior inimigo é a morte. E por que ele subiu aos céus? Porque existe vida eterna. O evangelho é simples. As pessoas complicam. Então, diante disso,
nós não podemos esquecer, mas talvez você esteja na fé há muito tempo e às vezes esteja esquecendo algumas coisas e somos arrastados e volta de vez em quando ao tribunal. Precisamos então, irmãos, buscar esse reviver, esse avivamento, reavivamento, essa alegria. E isso é fruto de uma vida de oração. Como é que vai haver a sua vida de oração? De leitura da palavra de Deus. Você se alimenta da palavra de Deus diariamente? Ou é só no domingo? Você não bebe água todo dia? Não almoça todo dia? A gente tem que comer proteínas, carboidratos, tem que comer legumes, tem que comer verdura, beber muita água, e eu bebo muita água por causa das pedrinhas nos rins. Mas muitas vezes você só se alimenta dominicalmente, com uma pregação, dependendo no meu caso lá em Cascadura, 45 minutos no mínimo. Vocês gostam, né? E aí acho que aquilo vai recarregar as tuas baterias para a semana que vem, que está começando. Esquece isso. Todo dia, relacionamento com o Senhor, vivendo isso. E agora, terminando aqui, quando ele fala que o julgamento terminou, que em Cristo Jesus nós fomos justificados. Nós fomos tornados inocentes, não para o mundo, irmãos, mas para Jesus, para Deus. Então, quando Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você está aliviado? Você tem colocado diante do Senhor? Você tem ido diante do Senhor? Para de ir em pessoas que não vão resolver seus problemas. Para de ficar com discurso de vitimização por causa da sua baixa autoestima. Isso é pecado. Ou você que se acha muito poderoso, alguma coisa porque você está há 300 anos dentro da igreja. Então, queridos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia por isso. Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Todos os dias o Senhor, Ele demonstra o amor dele por nós. Que você possa ter a sensibilidade de perceber o carinho de Deus à nossa volta. Não se deixe ficar distraídos pelos entretenimentos do mundo, pela religiosidade do mundo, mas por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Se eu estou aqui, é por causa desse amor. Essa semana estava lendo o Salmo 139. E a gente vai terminar o culto cantando ele na boca do grupo Prisma, antigão, Asas da Alva. Então o Senhor nos conhece antes de sermos formados no ventre de nossa mãe. Todos nós temos histórias de dores. Todos nós temos lutas de gente que nos machucou. Mas coloque essa enfermidade em Cristo, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Tem muita gente doente porque não colocou diante do Senhor a sua enfermidade. As pessoas que nos abençoam, Deus está sempre levantando gente. Às vezes levanta gente que nem crente é, para nos abençoar. Queridos, diante de tudo que o Senhor faz por nós, e nesse Salmo 139, leia ele daqui a pouquinho, quando terminar o culto, ele diz que toda a nossa vida está na palma, os nossos dias estão escritos nas mãos do Senhor. É só a Ele que nós prestamos culto, é só a Ele que nós prestamos conta. Viva na perspectiva da eternidade. Nós somos peregrinos aqui na terra. Largue os acessórios, os penduricalhos, a religiosidade. Para de querer ficar buscando a aprovação dos outros, de um lado e de outro. Para de querer se dispa da religiosidade, desse personagem que muitas vezes a religião vem trazer. Em nosso meio, irmãos, a nossa luta sempre foi contra isso. É a idolatria dentro da igreja. São coisas estranhas que têm chegado na igreja e a gente precisa ficar atento sobre todas essas coisas. Amém? Que essas 3 mensagens, que esse pequeno livro de Tim Keller tenha te ajudado a libertar o seu ego, a transformar o seu viver a cada dia, porque nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. E juntos, como Igreja do Senhor, a gente vai vivendo um dia de cada vez segundo a vontade dele. Amém? Se Deus permitir, teremos EBF
no próximo fim de semana, no sábado à tarde, terminando domingo de manhã. Esteja ajudando, procure Leliele, doações, trabalho. Sempre precisa, alguém no portão, alguém no banheiro, alguém na cozinha, aquela correria santa de sempre, ok? Então, sábado e domingo estaremos lá, se Deus assim permitir. É a nossa igreja semeando. Convide pessoas, é um sobrinho, é um neto, um vizinho, de 4 a 11 anos ali, no máximo 12 anos, que estarão ali sendo acolhidos pela igreja e sendo semeada o nome do Senhor, Jesus, o doce nome, né? Andar com Jesus é mais doce, ter Jesus na nossa vida é mais doce, e isso é muito bom. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá.